Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? É um grande privilégio a gente, como casal, estar ministrando nessa escola bíblica à distância. Meu nome é Alexandre, Meu nome é Michele. a gente é membro da Igreja Presbiteriana de Curitiba, a gente é casado há 18 anos e a gente tem três filhos. A Rafaela, a Gabriela e o Matheus. O tema proposto para essa aula, então, é conflitos, é um tema em que é relevante pelo fato de que todos nós ou já passamos por conflitos, ou estamos passando, ou ainda vamos passar por conflitos, e é um tema que abrange várias áreas da vida de todos. Sim, podemos ter conflitos familiares, com amigos, vizinhos, trabalho, igreja, escola, trânsito, dentre tantos outros. Aonde tiver pessoas, relacionamentos, vão haver conflitos. E os conflitos podem ser de diversos temas, pode ser por preferências pessoais, por educação de filhos, finanças, política, religião, futebol, etc. E um outro aspecto que nos chamou a atenção é que na área de conflitos não há acepção de pessoas. Pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, pessoas saudáveis ou com alguma enfermidade, todos estão suscetíveis a conflitos. Houveram apenas duas pessoas que vivenciaram um período sem conflitos nessa vida. E essas pessoas foram Adão e Eva. Sim, Adão e Eva conheceram o que é uma vida sem conflitos, pelo menos por um certo tempo, que a gente não sabe quanto tempo foi, mas a Bíblia nos fala que em Gênesis 3 o pecado entrou no mundo e com ele o conflito. A partir de então, na Bíblia, vemos vários relatos e vários versículos falando sobre conflitos e o maior deles, que é o conflito entre o homem e Deus. Por tudo isso, então, o tema conflitos é altamente relevante. O nosso propósito, então, em abordagem de conflitos nessa aula é abordar o tema conflitos, então, com uma cosmovisão bíblica, ou seja, dentro do contexto da criação, da queda, da redenção e da consumação. E assim, buscando entender qual a origem do problema e como lidar com os conflitos de uma maneira bíblica. A Bíblia fala muito sobre o tema de conflitos e dá muitos exemplos. E talvez seja o tema mais falado em todos os livros da Bíblia. E por isso, como o tempo da nossa aula é restrito, nós escolhemos um texto para a gente estar falando do assunto. Então, nós vamos falar com base no livro de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Então, antes de começarmos a aula, queria dar alguns pressupostos, então, que são necessários para que a gente possa moldar o nosso pensamento sobre esse tema, que é o tema de conflitos. Quando a gente pensa em conflitos, no senso comum, geralmente as pessoas buscam uma receita que funcione. E nesse caso, uma fórmula mágica que resolva nossos conflitos para que possamos viver melhor, com o objetivo de ter uma convivência harmônica e feliz com outras pessoas. E isso mesmo dentro da igreja, na fé cristã, as pessoas elas também buscam às vezes fórmulas mágicas ou receitas para superarem seus conflitos. E muitas vezes esperamos que Jesus transforme os nossos relacionamentos, mas com um objetivo centrado em nós mesmos, para vivermos melhor. E muitas vezes acabamos usando o Evangelho para servir aos nossos propósitos, que muitas vezes são egoístas. A palavra de Deus ela realmente transforma relacionamentos, mas não com o fim principal de suprir os nossos desejos, mas com o propósito maior de nos conformar mais a Jesus Cristo e fazer com que a gente glorifique a Deus. E por que isso? Nós fomos criados por Deus à imagem e semelhança dele. E o propósito é de sermos representantes visíveis desse Deus invisível. E isso deve ser expresso nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Bem, então a gente trouxe algumas referências que a gente usou para essa aula e algumas indicações de livro. A gente se baseia na Bíblia, é claro, nossa regra de fé e prática, nossa única regra de fé e prática. Também indicamos alguns livros que vocês possam estar adquirindo para se aprofundar mais sobre o tema. Um deles, esse aqui, Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, do Ken Sande. Também tem O Pacificador e Os Conflitos do Dia a Dia, também do Ken Sande, com o Kevin Johnson. E o outro livro é A Resolução de Conflitos, do Lu Priolo. Então, essas são algumas indicações para você se aprofundar mais
sobre o tema de conflitos. E então nessa aula tem duas grandes perguntas que a gente vai se propor a responder com base no livro de Tiago, no capítulo 4, dos versículos 1 a 10. Essas duas perguntas são: de onde vêm os conflitos e se há esperança para os conflitos. Então, essas duas perguntas: de onde vêm os conflitos e se há esperança para os conflitos. A gente vai responder com base no livro de Tiago, capítulo 4, de 1 a 10. Mas antes de ir para a aula, eu queria estar orando com vocês. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de aprendermos mais a sua palavra. Nos ajuda, Deus, a te amarmos cada vez mais, a compreendermos a sua palavra, aplicarmos em nossas vidas, e assim que possamos ter menos conflitos, Deus, e fazermos tudo para a tua glória. Isso que eu te peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para começar a aula, vamos ler essa perícope aqui de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 a 10. Primeiro versículo: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondo que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, relembrando as duas perguntas que a gente se propõe a responder nessa aula: de onde vêm os conflitos e há esperança para os conflitos? Vamos tentar entender, então, esses versículos dessa perícope de Tiago 4. Tiago fala, então, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Justamente essa é a nossa pergunta, é a nossa primeira pergunta, né? Da onde vêm os conflitos entre as pessoas? E Tiago, ele já parte do pressuposto, então, que existem conflitos, e de fato esses conflitos existem desde a queda, desde quando Adão e Eva desobedeceram, o pecado entrou no mundo, e existem conflitos. Existia conflito no contexto em que Tiago escreve, ali do ano 40, ano 60 depois de Cristo. Hoje, certamente, existem conflitos. Conflitos sempre existiram em todos os períodos desde a queda. E então o Tiago ele responde essa pergunta: da onde procedem esses conflitos entre as pessoas? E Tiago responde no próprio versículo 1 que esses conflitos eles procedem dos prazeres que militam na vossa carne. Então, os conflitos entre as pessoas provêm dos conflitos que a gente tem dentro da gente. Então, essa é a primeira resposta. Tiago ele já dá, dizendo que o problema dos conflitos entre as pessoas é devido que há um conflito dentro de nós mesmos. O Tiago, então, ele vai, a chave aqui dessa perícope é que os conflitos são os nossos prazeres, nossos desejos. E se a gente pensar em qualquer conflito, logo a gente pode identificar os desejos que estão por trás deles. Sendo assim, é importante a gente entender que os conflitos são decorrentes dos nossos prazeres, dos nossos desejos. Tiago, então, ele fala do primeiro nível de conflitos, que é o conflitos entre as pessoas, conflitos entre nós, e esses conflitos entre nós decorrem de um segundo nível, que é o conflito dentro de nós. Então, lá no primeiro versículo, Tiago fala: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então,
os conflitos entre as pessoas acontecem porque há conflito dentro de nós. No finalzinho, então, do versículo 1, Tiago vai falar os prazeres que militam na vossa carne. Esses prazeres, ele usa a palavra no plural porque são muitos prazeres, são muitos desejos que cada pessoa tem. E esses prazeres em si só, eles não necessariamente são ruins. O problema são os desejos, esses prazeres, quando são desgovernados. Então, o problema dos prazeres e dos desejos são quando eles são desgovernados. No livro de Judas, no versículo 18, está escrito assim: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Então, aqui essas ímpias paixões, essas paixões perversas, são os desejos, são os prazeres desgovernados das pessoas, atuando de uma maneira para o mal, né? Uma maneira ímpia. No mundo pós-moderno em que vivemos, as pessoas elas buscam o prazer como o maior propósito das suas vidas. Isso é o hedonismo, né? E também as pessoas buscam a felicidade a todo custo, esse é o egocentrismo, e as pessoas querem satisfazer os seus desejos, não importando qual maneira, não tem nenhum absoluto para que elas consigam realizar os seus prazeres. Então, é o relativismo. Então, o mundo pós-moderno que vivemos com o hedonismo, com o egocentrismo e o relativismo, as pessoas elas buscam os seus prazeres para que tragam a felicidade para elas mesmas e não importando como elas obtenham esses prazeres. E isso vai de uma forma totalmente oposta do que diz o nosso Catecismo Maior de Westminster, na sua primeira pergunta. A primeira pergunta do Catecismo Maior, então, fala assim: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Olha como é diferente do pensamento do mundo, né? Então, no mundo pós-moderno que vivemos, as pessoas falam que o fim principal do homem é buscar a sua própria felicidade e buscar o seu próprio prazer, não importando como. E como o nosso catecismo fala, é totalmente oposto, né? Que o fim principal do homem é glorificar a Deus e buscar o prazer no próprio Deus. Então, é totalmente diferente do pensamento do mundo, né? No segundo versículo, então, Tiago fala: cobiçais e nada tendes. E assim, cobiçar o desejo intenso por algo. E a pessoa tem esse desejo intenso, então, para que ela tenha satisfação com o seu desejo. E o problema disso, então, é que quando a pessoa está disposta a pecar para ela conseguir o seu desejo. Então, a pessoa, ela vai, para conseguir o que ela quer, ela tem essa disposição para pecar, ou também ela pode estar disposta a pecar porque ela não tem o que ela quer. Então, por esses dois motivos, a pessoa ela vai pecar para conseguir o que ela deseja, ou a pessoa vai pecar porque ela não tem o que ela deseja. Então, ali, essa parte que fala de cobiçais e nada tendes, é nesse sentido. Depois, Tiago vai falar: matais e invejais e nada podeis obter. E se matar tem um duplo sentido de matar mesmo, a pessoa tem uma disposição para assassinar, de ser um assassino, de matar outra pessoa para conseguir os seus desejos, mas também tem o sentido de odiar. Então, no Sermão do Monte, Jesus falou que aquele que odeia o seu irmão já está o matando. Então, nesse sentido de ódio. Então a pessoa, para conseguir o seu desejo, ela é capaz de matar, ou mesmo nesse outro sentido, a pessoa ela faz crescer um ódio no seu coração. A inveja é no sentido da infelicidade gerada pela pessoa não ter o que a outra pessoa tem. E é assim, então, que Tiago usa as palavras matai e invejais. E ele, então, nesse contexto, Tiago está falando que a pessoa quer ter o que o outro tem, mas ela odeia por não ter aquilo, então ela não tem o seu desejo realizado, e assim ela se torna infeliz por não ter aquilo e por ela não poder ter. E assim a pessoa vive a lutar e a fazer guerras, a pessoa vive para fazer conflitos,
porque ela não tem os seus desejos realizados. Então, nós já vimos que Tiago responde qual a origem dos conflitos. E a origem são os desejos que militam ou que brigam dentro de nós. E esses desejos, eles revelam que dentro de nós mesmos existem vontades e às vezes, como Paulo já falou, às vezes nós queremos fazer o bem, mas não fazemos. Então ele fala que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu faço. Então existe essa luta dentro de nós. E quando nós pensamos em desejos ou prazeres, muitas vezes nós lançamos um olhar mais para as coisas ilícitas. Então, pessoas que roubam, enganam, ou coisas realizadas à luxúria, fornicação, adultério, drogas, bebidas, embriaguez. Mas esses prazeres e desejos que geram conflitos também podem vir de desejos lícitos, né? Muitas vezes são desejos bons que podem causar conflitos, por quê? Porque eles estão desgovernados, ou seja, não há um Deus governando esses desejos no nosso coração. Então, como nós podemos ver alguns exemplos sobre isso? Por exemplo, num contexto de família, com filhos, imagine que os pais, eles têm um desejo muito bom de ter filhos obedientes, que sejam bondosos, que não briguem, que se tratem bem. E então esse desejo é muito bom, mas ele pode se tornar um desejo ruim. Como? Se, como o Alexandre falou, nós estivermos dispostos a pecar para termos o que nós queremos. Então imagine que essa família imaginou um dia muito legal, um dia que vai ser muito tranquilo, cada um vai fazer os seus afazeres direitinho, as crianças vão brincar, vão se dar bem. Mas o dia não decorre assim. Tudo começa a dar errado, as crianças não obedecem, começam a brigar entre eles, a disputar, a fazer bagunça. E com isso, eles fazem com que os planos dos pais não aconteçam como eles queriam. O dia não é tranquilo, os pais não conseguem fazer seus afazeres, e isso começa a gerar o quê? Uma ira, uma raiva, porque as coisas não estão indo do jeito que queriam. Nesse momento, os pais eles podem pecar para ter o que eles querem. Por exemplo, eles podem gritar, eles podem fazer agressões verbais, agressões físicas, para que aquelas crianças parem de brigar ou obedeçam. Então, nesse caso, os pais vão estar pecando para obter algo que eles querem que é bom, que são filhos obedientes, filhos que não brigam, filhos que são bondosos, generosos. É nesse sentido que um desejo bom pode se tornar mal. Por quê? Porque esse desejo, ele ganhou uma hierarquia muito grande, ou seja, eu desejo mais ter um dia de paz, de tranquilidade, de conforto, do que eu não pecar. Ou seja, eu prefiro glorificar a mim mesma ou agradar a mim mesma do que glorificar a Deus. Então, nós sempre temos essas escolhas, pecar ou não pecar. Aí depende de qual é o nosso desejo maior. Então, nós podemos desejar muitas coisas, mas existe uma hierarquia. Nós vamos amar mais algumas coisas do que outras. Então, aí vem a questão: o que nós amamos mais? Quando o nosso amor maior está alinhado com a palavra de Deus, nós vamos obedecer o que ele diz. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí nós começamos a trilhar o caminho da resolução dos conflitos. E então nós vamos pensar como: por que eu faço o que eu faço? Essa é uma questão muito boa e nós sempre devemos fazer essa pergunta. E essa pergunta, ela tem como primeira resposta o que nós queremos. Então, eu faço o que eu faço porque eu quero o que eu quero. E os nossos desejos, como nós vimos, vêm de dentro de nós. E a Bíblia, ela trata o nosso centro de comando como o coração. Então, o coração, ele engloba a nossa mente, os nossos desejos, né? O nosso ser imaterial. Então, esses desejos que vêm do nosso coração, a Bíblia já nos revela que o nosso coração, ele é mau, ele é caído, ele é pecador. Então, Jeremias já falou que o nosso coração é tremendamente corrupto e enganoso. E em Mateus também nós lemos que todos os maus desígnios, eles vêm do coração.
Então, nós temos que cuidar muito, porque esse eu quero, muitas vezes ele se faz como uma pessoa que fala, eu quero o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E aí nós podemos identificar esses desejos que se tornaram pecaminosos e nos levam a fazer coisas que não glorificam a Deus. Ou seja, eu faço o que eu faço porque eu quero o que eu quero. Então, continuando a explicação dos versículos aqui dessa perícope, no segundo versículo, então, Tiago escreve: Nada tendes, porque não pedis. E já no 3, daí ali era o finalzinho do 2, Tiago fala: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então, o que Tiago está observando aqui? Que tem algumas razões para as nossas orações não serem respondidas. E a primeira delas é por não pedir. E a segunda, Tiago fala que é por pedir com a motivação errada. Essa motivação errada é que a pessoa quer esbanjar os seus prazeres. É uma oração egocêntrica, pensando apenas na própria pessoa que está orando. Essa pessoa que ora pensa só nela. Então, a pessoa não está pensando na vontade de Deus, e o que a gente pode aprender com esse finalzinho do versículo 2 e o versículo 3 é que a gente deve orar sempre conforme a vontade de Deus. Então, seja feita a tua vontade, como fala na oração do Pai Nosso, né? E muitas vezes também a gente usa o nome de Jesus no final da oração, não é um jargão, mas é que seja conforme a vontade de Jesus. Então, a gente deve sempre orar conforme a vontade de Deus. O versículo 4, então, vai falar: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Essa parte ali, infiéis, quando Tiago está chamando os cristãos de infiéis, ele está falando, é a mesma palavra que é usada para idolatria ou para adúlteros, quando a pessoa está amando mais o mundo do que as coisas de Deus. Quando a pessoa ela tem uma amizade maior com o mundo, então desejando mais os prazeres do mundo do que o prazer de se deleitar em Deus. E é interessante que o termo adúltero pode fazer um sentido que a pessoa está traindo Deus com o maior inimigo de Deus, com o inimigo de Deus, né? Então, tem esse sentido também. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, a pessoa traindo Deus com o próprio mundo que é inimigo de Deus. E o mundo, nesse sentido aqui, o Kistermarker, da cultura cristã, ele define como sistema da humanidade como um todo, ou seja, as suas instituições, estruturas, valores e costumes organizadas sem Deus. Então, isso que é o mundo, esse sistema total, global, sem Deus, né? Tiago continua então, versículo 4: Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então a gente se torna inimigo de Deus quando queremos ser amigos do mundo. Então aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E a gente sendo inimigo de Deus, a gente tem que sempre ponderar se as coisas elas não estão acontecendo na nossa vida. Claro que tem inúmeros fatores, mas um dos fatores é a gente estar sendo inimigo de Deus. E a gente sendo inimigo de Deus, a gente não está vivendo para a glória de Deus. Lá em Romanos 8:31 fala assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Hebreus 10:31: Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, se a gente é inimigo de Deus, a Bíblia deixa claro que é horrível cair nas mãos do Deus vivo. Então, como nós vimos, existe o mundo que é falado aqui em Tiago, e existe também o mundo que é um mundo criado por Deus. Então, não é desse mundo que Tiago está falando aqui nesse versículo. Deus, ele criou o mundo e nós podemos amar esse mundo que ele criou, como a natureza, os animais, as pessoas, proteger, mas não o sistema de valores do mundo que é constituído sem Deus. Então, como o Alexandre falou, Tiago chama os crentes, porque ele escreve para cristãos nessa carta, de infiéis, ou seja, traidores.
E isso é algo muito forte, porque quando nós separamos a nossa vida, como se nós não vivêssemos na presença de Deus em todo o tempo, muitas vezes estamos sendo infiéis a Deus. Ou seja, como se a nossa vida ela pudesse ser separada. Uma parte seria sagrada para Deus, por exemplo, na igreja. Então, muitas pessoas se comportam de um jeito na igreja e de outro jeito em outros lugares, como no seu lar, no seu trabalho, no seu entretenimento, nas coisas que ela assiste, que ela ouve, como se isso fosse separado, mas isso não existe. Quando nós somos cristãos, quando nós seguimos a Cristo, isso envolve todas as áreas da nossa vida. E não existe uma área separada da outra. E aí nós temos que lembrar que o mundo, ele jaz no maligno. E tudo que é feito que não é para a glória de Deus, que vai contra a palavra de Deus, isso faz com que seja oposto ao que Deus quer. Então nós temos que ter esse cuidado para não amar o mundo, mas sermos fiéis a Deus. Amarmos sim a criação dele, tudo que ele fez, e nós podemos desfrutar de tudo isso, mas sempre tomando cuidado para não colocarmos os nossos desejos no mundo e também amarmos mais o que nós achamos que é bom. Muitas vezes nós não concordamos com o que Deus quer para nós. Nós achamos que a vontade dele não é boa o suficiente, achamos que nós sabemos melhor. Então decidimos não seguir o que ele quer na palavra dele, porque nós podemos saber, por exemplo, o que Deus quer para nós no casamento. Ele tem todos os princípios lá na Bíblia. O que Deus quer de mim como mulher, o que Deus quer do Alexandre como homem, como marido, o que Deus quer dos filhos, e assim em todas as áreas. Quando Deus não dá preceitos claros, ele nos dá princípios a seguir. Então, sempre nós temos como saber o que agrada ou não ao nosso Deus, o que o glorifica, conhecendo a palavra dele. E nós não temos como amar aquilo que nós não conhecemos. Não temos como obedecer aquilo que nós não conhecemos. Então, precisamos sim conhecer a Deus para podermos amá-lo mais do que qualquer outra coisa. Então, no versículo 5, Tiago vai falar: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Aqui pode haver uma certa crítica, porque no que Tiago tinha em mãos, que era o Antigo Testamento, não tem nenhuma passagem que fala que o Espírito, que Deus, ele tem ciúmes de nós. Então, os comentaristas que a gente tem estudado, eles têm proposto que talvez a palavra Espírito, ela foi traduzida como Espírito no sentido do Espírito Santo, mas a verdade seria o Espírito com E minúsculo ali, se referindo ao Espírito que Deus colocou como fôlego da vida do homem. E esse espírito, após queda, foi contaminado pelo pecado. Então, e também uma outra questão é que no original, no grego, não tem o termo por nós. Então, aqui o que esses comentaristas eles defendem é que uma melhor tradução talvez fosse que com o zelo que esse Espírito de Deus fez habitar em nós, que é alma vivente que se tornou mal após a queda, ela cobiça com grande intensidade o desejo pelas coisas mundanas. Então, o sentido da frase talvez ganhe mais sentido nesse aspecto, que se referindo a esse espírito que se tornou mal após a queda, que ele cobiça pelo desejo das coisas mundanas. E também vai fazer mais sentido quando a gente for entender o versículo 6 que vai falar: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, ao contrário ali do espírito mundano, após a queda, Deus dá aos humildes algo que eles não merecem. Lá em Isaías 66:2 fala assim: porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, Deus ele
vai se voltar, vai dar graça aos humildes, isso da sua parte, dando sua misericórdia pelos humildes. O primeiro nível, então, que Tiago falou é o conflito entre nós, entre as pessoas. Esse conflito entre as pessoas ele é decorrente do segundo nível, que a gente viu que é o conflito dentro de nós, e que é decorrente, a causa primordial, é um terceiro nível, que a gente entende que é o conflito com Deus. Então, Tiago, lá no primeiro versículo do capítulo 4, vai falar de onde procedem as guerras e contendas que é entre vós. A gente já viu que Tiago responde com a pergunta retórica: de onde são os prazeres que militam a vossa carne? Conflito dentro de nós, e esses conflitos dentro de nós, eles são decorrentes do conflito que a gente tem com Deus. Então, esse conflito foi como ele falou, a nossa inimizade com Deus e a nossa amizade com o mundo. Quando nós somos, né, como nós já comentamos, mais amigos do mundo, é como se nós estivéssemos rompendo esse relacionamento vertical. Então, nós temos com Deus um relacionamento vertical. A partir do momento que Deus nos alcança, que Deus nos salva, nós éramos mortos espirituais e a partir de então nós temos vida com Deus. E a salvação, ela vem para nós de graça, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas a partir desse momento, quando nós nascemos na família de Deus, nós começamos um processo que é a santificação. Então isso ocorre com o Espírito Santo atuando em nós, e então nós vamos deixando as obras da carne, e quando nós nos submetemos ao Espírito de Deus, nós vamos dar o fruto do Espírito. E nesse momento, o nosso relacionamento vertical, ele é de extrema importância para que a gente tenha bons relacionamentos horizontais. Então a gente pode pensar que os nossos conflitos, todas as nossas dificuldades nos nossos relacionamentos com as pessoas, que são os nossos relacionamentos horizontais, eles decorrem de um mau relacionamento nosso com Deus. Então, quando o nosso relacionamento vertical não está bem, nós não vamos ter bons relacionamentos horizontais. Por quê? Porque nós precisamos estar alinhados com o nosso Deus. Ou seja, quando nós obedecemos ao que Deus ordena, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós estaremos então obedecendo a Ele, cumprindo os mandamentos. Quando somos amigos de Deus, como nós lemos que Jesus falou: aquele que é meu amigo, ele me obedece. Aquele que é meu amigo guarda os meus mandamentos. Então, quando somos amigos de Deus, inimigos do mundo, nós podemos obedecer ao Senhor e assim ter bons relacionamentos horizontais. Então, um reflete no outro. O nosso relacionamento vertical vai se refletir nos nossos relacionamentos horizontais com as pessoas. E então vem aquela nossa pergunta, né? Eu faço o que eu faço, por quê? Porque eu quero o que eu quero. E nós já vimos que esses nossos desejos, eles vêm da onde? Eles vêm de dentro de nós, eles vêm do nosso coração. Pode passar. Então, eu faço o que eu faço porque eu quero o que eu quero. E isso é por quê? Porque eu adoro alguma coisa. Então, o que eu desejo e o que eu faço, eles vêm da minha adoração. Ou seja, esse meu relacionamento. Quando o meu relacionamento vertical está saudável, quando eu estou me alimentando da palavra de Deus, quando eu tenho intimidade com Deus por meio da oração, eu vou ter um aprendizado diário de como viver no Espírito. E aí sim eu posso dar o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E tudo isso é contrário aos conflitos, né? Os conflitos são as obras da carne. Então, eu gosto muito desse circuito aqui que começa onde? Se a gente quiser começar nos nossos comportamentos, nós vamos ver o quê? Que o nosso comportamento vai revelar o nosso coração. Ou seja, o nosso coração é revelado no nosso comportamento. Então, o que eu faço é porque eu desejo algo. E esse meu desejo está firmado no que eu adoro. Então, muitas vezes a gente acha que os conflitos vêm das circunstâncias da vida.
Não, eu tô tendo conflito com meu marido porque agora a gente fica muito em casa nessa época de pandemia, então é por isso que a gente briga. Mas na verdade não é assim. Na verdade é como, por exemplo, a gente usar um copo, né? Então não sei se vocês conhecem a ilustração do copo. Esse copo aqui, ele tem água dentro. Se a gente bater no copo e ele virar, vai cair água. Mas por que a água caiu? Você pode me falar. Porque você bateu no copo. Mas na verdade não. A água caiu porque havia água dentro do copo. Então, se houvesse, por exemplo, café, ia cair café. Se houvesse suco, ia cair suco. Então, na verdade, não foi o tapa que eu dei, não foi a circunstância do momento que fez cair a água ou qualquer outra coisa. Na verdade, as circunstâncias da vida, elas só revelam o que está dentro de nós, o que está dentro do nosso coração. Então, se o nosso coração ele é realmente comandado pelo Espírito de Deus, quando as circunstâncias vierem, quando a vida nos der tapas, o que vai sair lá de dentro? O fruto do Espírito. E não conflitos, guerras e contendas. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu quero coisas que revelam o que eu estou adorando. Tá? Então, vamos levar isso no nosso coração. Então, o que a Michelle acabou de falar agora, que se o nosso coração não está adorando de fato a Deus, nosso coração está em conflito com Deus. Se o nosso coração é em conflito com Deus, ele vai desejar fazer coisas contrárias à palavra de Deus e a gente vai fazer coisas que não agradam a Deus. Então, chegamos aqui no nosso ápice, aqui, que Tiago fala, que é o terceiro nível, que é o conflito com Deus. Então, o nosso conflito com Deus, Tiago, do versículo 7 ao versículo 10, ele vai dar 10 imperativos, 10 ordens para que a gente possa resolver esse conflito e, de fato, a gente poder se aproximar de Deus. Então, como resolver esse terceiro nível, né, que é o terceiro, que é o essencial, que é o conflito com Deus. Resolvendo esse terceiro nível, a gente vai conseguir resolver o nosso conflito com nós mesmos e, consequentemente, o conflito com os outros, que é o primeiro nível. Então, o primeiro imperativo que Tiago fala é sujeitai-vos a Deus. Então, se sujeitar a Deus. O segundo imperativo é resistir ao diabo. O terceiro imperativo, a terceira ordem que Tiago vai falar é chegai-vos a Deus. O quarto, purificai as mãos. O quinto é limpai o coração. Depois o sexto, afligi-vos. O sétimo, lamentai. O oitavo, chorai. O nono, converter-se. O vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. E o décimo é humilhai-vos na presença do Senhor. E assim, obedecendo essas 10 ordens, esses 10 imperativos, o Senhor vai nos exaltar. Então, é o que Tiago fala nesses 4 últimos versículos, 7, 8, 9 e 10 do nosso estudo. Vamos entender cada um deles agora por partes. Então, no versículo 7, Tiago fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus. E se sujeitar a Deus é no sentido da gente obedecer a Deus, a gente deixar o nosso orgulho, é um ato voluntário de colocar sobre a autoridade de Deus para mostrar-lhe respeito e também obediência. Então, a gente vai estar se sujeitando a Deus, obedecendo a Ele, quando a gente obedece os seus mandamentos. Seus mandamentos estão claros na Bíblia. Então, essa é a nossa resposta de obediência, a gente obedecendo o que está escrito de forma ordinária, clara na Bíblia. O segundo, então, resistir ao diabo. Quando nos aproximamos de Deus, Satanás ele tenta intervir nos tentando. E se a gente resiste ao diabo, a palavra de Deus vai falar que ele fugirá da gente. O terceiro imperativo, chegai-vos a Deus. Esse chegai-vos a Deus, ele significa no sentido, não que é uma iniciativa nossa. A primeira iniciativa foi de Deus, através do seu amor. Ele, provando o seu amor por nós, ele enviou Jesus para que morresse na cruz. Ele demonstrou o seu amor e só por causa dessa iniciativa dele a gente pode se aproximar dele. Então, Deus se aproxima da gente, mas aqui tem o sentido também da gente chegar a Deus através da gente uma vida de santidade, a gente não apagar o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, isso a gente faz através da oração, que é falando com Deus e da gente lendo a palavra de Deus que está na Bíblia,
ouvindo a voz de Deus nesse sentido. No versículo 6, Tiago já tinha falado antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a gente deve se achegar a Deus com humildade, buscando cada vez mais uma vida de santidade. O quarto imperativo que Tiago usa é purificar. Esse purificar as mãos tem um sentido no Antigo Testamento em que os sacerdotes, eles se purificavam e purificavam suas mãos antes de realizarem um sacrifício. Aqui tem o sentido de todas as nossas atitudes, então a gente deve purificar tudo que a gente faz contra Deus. Então, é o sentido de purificação das mãos, no sentido de ação. E aqui é interessante que ele fala purificai as mãos pecadores. É o único lugar do Novo Testamento em que alguém chama os crentes de pecadores. Então, a gente deve se purificar das nossas ações que a gente tem cometido contra Deus e também dos nossos pecados. O quinto imperativo, a quinta ordem é limpar o coração. Esse limpar o coração do ânimo dobre. Esse ânimo dobre é ânimo inconstante, um ânimo dividido entre o mundo e Deus. Então, a pessoa que ama o mundo e Deus, e isso, limpar o coração, é limpar esse amor pelo mundo e ter um amor exclusivo por Deus. O sexto, imperativo afligivos, lamentai, chorai, converter-se, o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Todos esses quatro, junto com humilhai-vos, ali no versículo 10, eles têm o sentido de arrependimento. Então, quando a gente está falando para se afligir, para lamentar, para chorar, para converter o riso em pranto e a nossa alegria em tristeza, Tiago está dando o sentido de humilhar, de se voltar a Deus, de arrependimento. Em inúmeros outros versículos da Bíblia fala nesse sentido de arrependimento, de mudar o sentido. Você está indo para o lado do mundo, dá a volta e volta-se para Deus. Esse é o sentido de se arrepender e se voltar a Deus. Então, e Tiago termina então que se seguir esses 10 imperativos, essas 10 ordens, para a gente se voltar a Deus, Deus nos exaltará. Então, ele nos exaltará e a gente consegue responder, então, a segunda pergunta, que há esperança, sim, para os conflitos se a gente se aproximar de Deus. Então, essas duas perguntas nós já pudemos responder. Então, de onde vêm os conflitos? Os conflitos vêm dos prazeres que militam na nossa carne. Então, os conflitos vêm de dentro de nós. E o conflito mais profundo é o nosso conflito com Deus. E há esperança para os conflitos? Sim, nós vimos que sim. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, ou seja, quando o nosso coração orgulhoso, que é na verdade o coração do conflito, é um coração orgulhoso, ele percebe que ele está longe de Deus, que ele está inimigo de Deus. Então Deus o busca. Então nós nos arrependemos e nós nos convertemos, ou seja, nós mudamos o nosso caminho. Como Alexandre falou, estávamos caminhando sem Deus. Quando Deus nos alcança e nos converte, nós mudamos, nós vamos agora caminhar com Deus. E essa é a grande esperança, que nosso Salvador veio para nos libertar, primeiro da ira de Deus. Nós nascemos debaixo da ira de Deus por causa do pecado e somos pecadores, somos inimigos. Mas Deus, ele prova o seu amor para conosco. Então, ele, através de Jesus Cristo morrendo na cruz, ele nos liberta desse conflito da escravidão ao pecado. E agora nós somos livres para obedecê-lo. Né? Nós não somos livres para simplesmente vivermos da maneira como nós queremos. Essa não é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é poder dizer não ao pecado, porque quando nós nascemos, nós não temos essa liberdade. Apenas quando Cristo nos alcança, nós podemos ser livres do poder do pecado. E um dia nós também seremos livres da presença do pecado. Quando Cristo voltar, nós seremos livres de todos os conflitos. Então, nós podemos assim responder a essas perguntas e termos a esperança de que um dia todos os conflitos serão resolvidos.
Então, de onde que vêm os conflitos? Então, a gente viu os três níveis, né? Os conflitos entre as pessoas, eles de fato vêm no segundo nível dos conflitos dentro de nós, e esses dentro de nós, Tiago dá um terceiro nível que tudo isso é gerado pelo conflito que a gente tem com Deus. E assim a gente pode ter a esperança, assim, em Jesus Cristo, em Deus, que lá em Romanos 5:8 fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se nós, quando ainda éramos pecadores, ali no contexto vai falar que a gente era inimigo de Deus, Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós. A partir do 9 vai falar da reconciliação. Então Deus ele se reconcilia com a gente quando a gente era pecador e agora a gente se torna amigo de Deus. Então a gente se tornando amigo com Deus, amigo de Deus, ali no contexto vai falar que a gente tem maior esperança ainda para a gente não ter conflito no novo céu e na nova terra. Então não vai ter conflito eternamente. Então essa é uma grande esperança também que a Bíblia nos dá, da gente não ter conflito na eternidade. Agora a gente queria terminar essa aula aqui, partindo para o fim, a Michelle vai falar. Então, quando nós pensamos em conflitos, muitas vezes a gente sente um fardo, né? Porque como nós sempre teremos conflitos, a gente tem que lembrar que eles vão continuar existindo, mas o que muda é a nossa maneira de reagir a eles. Então, muitas vezes existem conflitos que vêm e vão, nós conseguimos superar, mas às vezes tem conflitos que ficam por dias, meses, anos, às vezes conflitos que duram uma vida toda. E também temos, às vezes, aquela sensação de cansaço e desânimo de estar recaindo nos mesmos pecados, recaindo nos mesmos conflitos, às vezes um casamento que está difícil, né? Problemas com o cônjuge, às vezes problemas com filhos pequenos, dificuldades na educação, às vezes dificuldades com um filho adolescente, um filho rebelde, às vezes dificuldades com nossos pais, ou com nosso trabalho, ou na nossa igreja. E às vezes isso tudo nos dá aquele cansaço, aquele desânimo, e muitas vezes um fardo como se dependesse de nós, como se nós tivéssemos como os fariseus, que cumprir de uma maneira a lei, como se a nossa salvação e a nossa eternidade dependessem disso. Mas não, a gente já viu que Deus dá graça, e Ele dá graça aos humildes. Então é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho, sobre essa graça e o trono da graça. No versículo de Hebreus, capítulo 4, 15 e 16. Então esse versículo fala: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o que que o autor de Hebreus está falando aqui? Então, que a gente tem um sumo sacerdote, esse sumo sacerdote é Jesus Cristo, que ele se compadece sim, se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece das nossas fraquezas porque o autor de Hebreus fala ali que ele foi tentado em todas as coisas. Esses tentados em todas as coisas, a gente se refere que foi tentado em todas as circunstâncias de tentações, seja na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. A gente recordando da passagem mais clássica ali, em que Jesus foi tentado no deserto por Satanás, Satanás tenta Jesus, mostrando para ele todos os reinos que ele poderia conquistar, então ali a concupiscência dos olhos, também ele oferece o pão para Jesus, então a concupiscência da carne, a tentação do corpo, e também Satanás, ele tenta Jesus em ele pular do pináculo para que os anjos do Senhor o socorressem ali a soberba da vida. Então, todas as circunstâncias, Jesus foi tentado. Então, é nesse sentido que
esse versículo está falando que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, quando o autor de Hebreus fala aqui, mas sem pecado, às vezes a pessoa pode falar assim, mas Jesus ele era Deus, ele não poderia pecar. Mas daí a gente tem que lembrar que lá em 1 Coríntios 10, 13, Paulo está falando que Deus não nos dá a tentação que a gente não possa suportar, que sempre Deus vai nos dar um livramento. Então, a gente não tem essa justificativa também. Então, a gente, a gente entende nesse versículo aqui, então, que Jesus, ele vai se compadecer da gente, nossas fraquezas, ele entende nossas fraquezas, porque ele também foi tentado em todas as circunstâncias, mas sem pecado. Então, assim como ele, a gente também pode não pecar diante das circunstâncias, não entrar em conflito. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então aqui a gente deve então se achegar a Deus, esse se achegar a Deus tem no sentido do Antigo Testamento em ouvir a palavra de Deus, agora a gente com a palavra de Deus revelada ali nas Escrituras, a gente deve se achegar às Escrituras, a gente deve ler a Bíblia, também a gente deve orar para a gente falar com Deus, e quando a gente ora, a gente está falando com Deus, e quando a gente lê a Bíblia, a gente está ouvindo Deus. Então, se achegar a Deus, a gente está orando e lendo a Bíblia, e isso a gente vai se juntar ao trono da graça. Então, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, a gente deve se achegar confiadamente em Deus, é aquilo que a gente terminou ali do versículo 7 ao 10, a gente se aproximar a Deus, a gente resolvendo esse conflito que a gente tinha com Deus, e isso a gente vai receber misericórdia. Deus não vai nos dar aquilo que a gente merece, que seria a morte eterna, mas Ele vai se compadecer da gente e vai nos socorrer na ocasião oportuna. Era isso que a gente queria compartilhar nessa aula. Agora eu queria pedir para que a Michele ela orasse para finalizar. Então vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Pai tão amoroso, um Pai que se compadece de nós e que nos dá a graça para que possamos, não pelas nossas forças, mas sim pelo teu mérito, possamos superar os nossos conflitos aqui. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus e o Senhor removeu de nós todo o conflito que havia entre nós e a tua ira, Pai. Muito obrigada pela liberdade que o Senhor nos dá de não pecarmos. Ajuda-nos, Senhor, a termos mais intimidade com o Senhor a cada dia, que o Senhor nos dê o desejo de te buscar através da oração, da leitura da palavra, compartilhando, Deus, o teu amor aonde a gente for. Esteja com cada família, com cada pessoa que está assistindo e que todos nós possamos ser transformados por meio da tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos pelo teu imenso amor. Em nome de Jesus, amém. Amém.